Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês agora um CB10, um compactador vibratório de asfalto da Caterpillar da classe de 10 toneladas, um equipamento para obras de todos os portes. Esse equipamento traz na sua nomenclatura CB, que significa Compactor Bituminous, compactador de betume, compactador de asfalto, e o número 10 refere-se à sua classe de peso. É um equipamento que tem seu peso operacional da classe de 10 toneladas. Esse equipamento traz consigo, na tua configuração, o sistema Compaction Control, que eu vou abordar logo mais, que trata-se de sensores de temperatura, que permite ao operador a verificação da temperatura real da massa asfáltica durante o processo de compactação, permitindo que ele aproveite melhor a janela de compactação. Outro ponto extremamente importante para a gente abordar nesse equipamento é o coração da máquina. Aqui nós temos o tambor frontal e o tambor traseiro com um sistema exclusivo de 5 amplitudes. Esse sistema de 5 amplitudes da Caterpillar permite que, além de compactação de massa asfáltica em camadas baixas e médias, você consiga trabalhar também com material granular, com material de base, com brita, base e subbase em camadas maiores, porque você tem um sistema com 5 amplitudes. Então isso torna essa máquina com uma utilização muito mais flexível. Ele não é somente um compactador de asfalto, você pode utilizá-lo perfeitamente também com material granular. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema de espargimento de água disponível no CB10. É um sistema com filtragem tripla e esse sistema permite que durante o processo de rolagem, durante o processo de compactação, você tenha a cobertura de todo o cilindro de uma forma homogênea, evitando que o asfalto venha a grudar, venha a aderir no cilindro. Esse sistema também trabalha de maneira intermitente, você pode controlar o fluxo de água de acordo com a tua necessidade. Outro ponto importante para se destacar são os sensores de temperatura disponíveis nesse equipamento. Esse sensor de temperatura, ele trabalha, ele dá informação para o operador em tempo real da temperatura da massa asfáltica. Com isso, o operador e a equipe conseguem controlar melhor a janela de compactação e vão ter sempre a massa asfáltica sendo compactada na temperatura correta. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as cabines dos compactadores CB10. Todos os compactadores CB10 ou CB7 da Caterpillar na configuração com cabine fechada, ar-condicionado, são dotados de estrutura HOPS-FOPS contra capotamento e contra queda de objetos. Segurança é algo que está presente em todos os equipamentos Caterpillar. Então agora a gente vai se dirigir para o interior do equipamento e vamos ver um pouquinho mais ali da parte de ergonomia, conforto e visibilidade do operador, coisas que são extremamente importantes no dia a dia do operador. Então nós começamos aqui sempre pensando em segurança, os 3 pontos de apoio. Uma vez que nos dirigimos aqui ao interior do equipamento, eu me sentei nesse assento, que a gente pode observar que ele é integrado. A visibilidade durante o processo de compactação é algo que a Caterpillar se preocupa muito, e você tem essa visão total de todo o cilindro das extremidades para que você consiga manter um alinhamento correto durante o processo de compactação. Uma vez que eu tenho a direção na minha mão esquerda, todos os controles, na direita, e todas as informações relacionadas ao equipamento, como velocidade de operação, frequência de vibração, amplitude e outras informações de manutenção, aparecem aqui de forma bem clara no painel digital para o operador. Sobre a operação do equipamento, é extremamente simples. Esse assento que eu estou integrado, ele tem o ajuste de peso e também, olhando aqui, eu tenho esse botão que me permite que corra lateralmente e, o mais importante, esse outro, esta alavanca permite que eu rotacione o meu assento de acordo com a necessidade. Isso é de extrema importância, porque esse equipamento, no processo normal, ele vai sempre atrás de uma pavimentadora de asfalto. Então, em algumas situações, o operador tem que ficar se deslocando o teu corpo para a esquerda, para a direita, e aqui, com esse ajuste, ele vai sempre ter a posição correta para ele trabalhar, gerando conforto e, claro, ergonomia para ele no curto, médio e longo prazo.
Esse sistema de direção da Caterpillar é um sistema inovador que dispensa o volante tradicional e, consequentemente, melhora o layout da máquina, o espaço físico, e o operador tem muito mais controle. E aqui ele precisa se preocupar somente com a direção, com mais nada, porque todos os comandos estão à direita. Com todos os comandos operacionais posicionados do lado direito, em que o operador consegue verificar, dentre outras informações, a frequência de vibração, o sistema de espargimento de água, que é intermitente, que fluxo de água ele tem naquele determinado momento da operação, o modo de operação, velocidade de rolagem da máquina, que é algo extremamente importante, e também a vibração nos cilindros. Esse equipamento você consegue trabalhar com um cilindro vibrando, com os dois cilindros vibrando, ou ainda com nenhum deles vibrando, ambos em modo estático. Então o equipamento vai te dar a gama de trabalho para o que você precisar na tua obra. No mesmo grupo de comando, nós temos aqui a alavanca de propulsão para movimentação do equipamento, para frente e reverso, né? O freio de estacionamento também está posicionado aqui. Eu tenho aqui a buzina e, por último, o freio de emergência do equipamento, que completa esse grupo aqui de controle da máquina. E aqui nós temos o painel, é este painel que aparece para o operador durante o processo de compactação. E algumas informações importantes que aparecem. Essa primeira aqui nós podemos observar RPM, depois nós temos aqui nível do combustível, e aqui nós temos o sensor de temperatura. A massa que está sendo compactada aparece exatamente aqui para o operador. Lembrando que este painel é customizável e ele pode colocar aqui as configurações de acordo com a sua necessidade. O projeto do CB10, que propicia uma excelente visibilidade, além dos sistemas citados anteriormente, possuem também 2 retrovisores internos e 2 retrovisores externos que permitem ao operador excelente visibilidade em seu entorno, de modo que ele trabalhe de uma maneira segura sempre. Complementar a isso, nós temos aqui o sistema de ar-condicionado extremamente eficiente, que junto com os demais itens citados anteriormente, fazem a experiência do operador ao longo do dia muito mais confortável e segura. Então, esse foi o CB10 que nós apresentamos para vocês, compactador de asfalto vibratório da Caterpillar da classe de 10 toneladas, lembrando que em sua configuração ele traz como padrão sistema único com 5 amplitudes, que confere à máquina uma flexibilidade maior de aplicações, sensor de temperatura padrão, assento com rotação 360 graus, cabine com estrutura HOPS-FOPS, além de sistema de monitoramento Product Link.